físico especialista em modalidades de combate. E hoje estou aqui com meu grande amigo, Erickson Bussato, treinador da Seleção Brasileira de Taekwondo. Erickson, seja muito bem-vindo aí nesse novo projeto que a gente está engatando. Pô, muito obrigado. Eu quero aqui já cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente, que vai acompanhar a gente. Pessoal, a gente pensou muito sobre isso, né, Diego? Sobre fazer um conteúdo para as pessoas dessa área mesmo, da área de lutas. E vocês vão ver aqui coisas do dia a dia mesmo, sabe? Os desafios que o treinador tem, de treinador para treinador, o que a gente passa no dia a dia, os perrengues que a gente passa, as formas de inovação. E com certeza você vai acompanhar a gente e você vai ter muitos insights que vai com certeza ajudar você no seu dia a dia. Exatamente. A gente conversa muito sobre conteúdos que a gente consome na internet. Tanto eu quanto o Erickson, a gente consegue fazer algo relativamente bem de juntar a teoria e aplicar na prática. E a gente estava falando como às vezes a gente sentiu um pouco de falta desse conteúdo, que tem um bom embasamento acadêmico, mas que fala numa linguagem prática, que fala com exemplos reais de pessoas que dão treino para pessoas reais. Então, se você é treinador, está ali no dia a dia, passando perrengue, sabe a dificuldade que é, muitas vezes, você ser toda a equipe multidisciplinar, você é o psicólogo, nutricionista, preparador físico, você tem a academia própria, enfim, se você passa por todos esses perrengues aqui, cara, esse é o seu lugar. A ideia vai ser como se a gente estivesse numa mesa de bar, numa sexta-feira, falando da nossa vida, da nossa realidade, dos problemas que você, treinador, enfrenta no dia a dia e trazendo informação de qualidade para que você também consiga se atualizar e refletir um pouco sobre a gente. A ideia aqui, esse podcast, obviamente, é informar, mas também trazer uma coisa um pouco mais descontraída, não é aulinha para você assistir na sexta-feira aqui, mas a ideia é a gente discutir alguns tópicos relevantes e, enfim, também dar uma proseada aqui, conversar um pouquinho das coisas que estão acontecendo, não, Erickson? Eu vou falar para vocês que o Diego é meu amigo aí, e essa aqui vai ser a hora que a gente vai botar o papo em dia, né, cara? Então vocês vão acabar acompanhando, mas eu vou curtir muito mais o papo do que a maioria de vocês, pode ter certeza, vai ser sensacional a gente conversar. E eu acho que é isso também, trazendo com responsabilidade informações que realmente fazem sentido, que estão aí dentro desse universo, não só acadêmico, como universo da prática. E como a gente tem a oportunidade de viajar o mundo inteiro, também trazer as tendências a nível mundial, poder discutir isso para vocês que talvez não tenham essa oportunidade, ou que também têm e gostaria de discutir isso com as pessoas. Acho que esse é o nosso intuito também, trazer informação de uma forma descontraída, mas principalmente com responsabilidade para todo mundo aqui. Exatamente. Já adianto que no futuro a gente vai trazer convidados, pessoas aí que estão em diferentes áreas do esporte, seja modalidades de combate ou esporte de alto rendimento de uma maneira geral, e que vai agregar de uma maneira geral na vida do treinador. Então, às vezes, um analista de desempenho, um psicólogo esportivo, alguém que trabalha no alto rendimento, mas que seguramente vai trazer informações que vão agregar aqui no nosso dia a dia. E aqui eu já vou pedir uma coisa pro pessoal, já deixar nos comentários aqui da onde está falando, qual modalidade que pratica, e daí a gente conhecer um pouquinho mais o nosso público. Se a gente sabe que tem bastante gente ali do jiu-jitsu, do Nordeste, às vezes a gente pode trazer uma pauta que seja específica. Então deixa aqui nos comentários quem é você, de que modalidade que você é, de que local que você está falando, que isso daqui vai ser legal para a gente fazer pautas que vão ser cada vez mais específicas para vocês. E eu queria começar, Erickson, muita gente ainda não nos conhece. Eu acho que vale nesse primeiro episódio a gente se apresentar brevemente, ninguém vai ficar dando meia hora de carteirada aqui, mas só se apresentar para o nosso público. Imagina que a gente está se conhecendo agora numa mesa de bar. Cara, quem é você? Por que você está falando de treinador de alto rendimento? Você sabe lutar? Você já trabalhou com luta na vida? Então se apresenta um pouquinho aí para a gente. Perfeito. Pessoal, eu sou Erickson Bussato, como está o nome aqui na tela. Eu hoje estou como técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo, da principal, mas já passei pelas categorias de base, fui da Seleção Júnior, depois fui de Sub-20, agora estou na principal. Eu também tive academia durante 10 anos, então eu fui empreendedor da área do mundo das lutas, tive uma academia específica de lutas durante 10 anos, e hoje tem também empresa de captação de recursos do terceiro setor para desenvolvimento esportivo, então são as 6 áreas onde eu atuo, e também hoje estou atuando como coordenador educacional da Confederação Brasileira de Taekwondo, onde a minha pasta é desenvolvimento de treinadores, que é justamente isso, pegar esse universo do mundo acadêmico, trazer para o universo da prática e poder entregar treinadores melhores e mais reflexivos para a prática do dia a dia. Então é isso que eu estou atuando hoje. Então eu treinei também outras modalidades, além do Taekwondo, já treinei Jiu-Jitsu, já treinei Muay Thai, já treinei boxe, então tem uma ideia mais ou menos desse universo que a gente vai falar aqui.
Além disso, o Erickson também dá treino para uma das principais equipes de taekwondo do país. Ele é um cara humilde, não vai ficar dando tanta carteirada aqui, mas uma das equipes mais vitoriosas que a gente tem hoje, treinador da seleção adulta aqui de taekwondo, mas com um grande mérito aqui. Então, ele não vai ficar falando tão bem assim dele mesmo, mas eu posso falar aqui. Vou falar um pouquinho também de mim. Eu sou preparador físico, trabalhei desde que eu me formei, sou formado na USP aqui em 2011, e aí trabalhei como preparador físico desde que eu me formei, trabalhei como preparador físico no Esporte Clube Pinheiros, trabalhei no NAR, trabalhei na Seleção Brasileira de Taekwondo, tive academia de lutas durante 7 anos ali até o final da pandemia ali, que acabou sendo um cenário meio difícil para a gente manter academias abertas ali. Hoje a gente continua no meio online, fazendo assessoria de preparação física para modalidades de combate. Depois eu saí da Seleção Brasileira de Taekwondo para virar gestor esportivo no Comitê Olímpico do Brasil, e hoje sou gerente técnico da Confederação Brasileira de Wrestling. Então acabei migrando também um pouquinho para essa área de gestão esportiva. Então, além da área de preparação física, que é onde eu atuei, atuo minha vida inteira, também tenho um background ali desde 2022, trabalhando na área de gestão, entendendo um pouquinho mais como funcionam algumas especificidades do esporte olímpico nosso aqui, que muita gente não conhece, as pessoas não entendem por que de algumas tomadas de decisão, ou como que é feito, de onde que vem o recurso no esporte, enfim, são temas aí que eventualmente a gente pode discutir no futuro, inclusive. E ele também é preparador físico dessa equipe boa que ele falou aí também, então que ele não vai falar, então vou apontar para vocês também, tá? Show. E, Erickson, vamos começar nossa pauta aqui de hoje. A gente abriu tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Erickson, a gente fez uma votação ali, a gente fez a soma dos dois Instagrams aqui, e o tema que as pessoas pediram foi o que diferencia a preparação entre modalidades. E aqui eu queria trazer uma reflexão inicial. Eu já vi muita gente, eu conheço pessoalmente muita gente, que faz o seguinte: eu treino jiu-jitsu e aí eu vou no CrossFit fazer a minha preparação física. Ou o cara, ele faz o treino funcional da academia achando que ele está fazendo uma preparação física para a modalidade dele. Ou o cara começa a fazer musculação e aí ele vai lá e faz o treino de maromba. Ele faz o mesmo treino que o cara que quer sair bonito no verão na praia. Então, isso daqui já mostra que, de uma maneira geral, as pessoas têm uma baixa criticidade, ou não está tão claro o que diferencia a preparação física para uma modalidade. Então, por exemplo, o que diferencia a preparação física do judô para uma preparação física do taekwondo, por exemplo? Será que é a mesma coisa? E aqui eu já adianto para vocês, não é a mesma coisa, tá? Eu queria perguntar para você, Erickson, você é aí de Santa Catarina, de Florianópolis, que tem bastante modalidades de combate, você já conheceu pessoas nesse caso, enfim, já. Eu tenho até uma história para te contar que foi muito bacana. Eu fui dar um seminário em outro estado, inclusive, e aí eu estava conversando, e aí na hora que a gente está falando sobre periodização, sobre desenvolvimento do planejamento e treinamento, aí um aluno perguntou assim, né? Olha só, eu faço preparação física, queria saber o que você acha. Me perguntou em off, né? Não foi na frente das pessoas, né? Uhum. Falei, claro, por favor. Ele falou, olha, eu pedalo 10 km por dia, eu corro 5 km e eu faço mais meia hora de natação. O que você acha, cara? O treino tá bom? Eu vou ter muito gás? Falei, cara, se você fizer triatlo, o teu treino tá certinho. Eu pensei exatamente isso, cara. Eu falei, olha, cara, se você fizer triatlo, não tem o que você mexer no teu treino, né? Mas para lutas, talvez não. Pegando essa brincadeira, e que foi algo que realmente aconteceu, mas o que eu vejo? Eu vejo que isso é uma questão que talvez não é muito clara para muitas pessoas, o que é a especificidade da modalidade, né? Do que você faz, da prática. Então, algo que a gente sempre conversa, você tem primeiramente entender o fenômeno, né? Entender o que você faz, para daí, em cima disso, você começar a entender de que forma você vai impactar esse fenômeno, como você vai agir nesse fenômeno. Então, eu acho que isso é muito comum. E aqui já vamos dar um exemplo de lutas, né? A gente pode falar lutas de Grand Pound, por exemplo, né? Taekwondo, Karatê, Muay Thai, Kickboxing, que são lutas de striker. E aí você também pode falar lutas de Grappling. De grappling, obrigado, tá? Que é wrestling, jiu-jitsu, judô. Só essa dinâmica já muda totalmente a forma de você olhar o combate. Exato. A gente tem, né, aqui na Brasil Lutas, a gente tem uma metodologia chamada 3PRO, que são 3 pilares que a gente entende como os 3 principais pilares para uma preparação profissional.
sendo que é o planejamento, execução e controle. E o planejamento, a gente tem algumas diretrizes do que a gente entende que é um bom planejamento para uma modalidade de combate. E uma dessas diretrizes a gente chama de especificidade, que é um dos princípios do treinamento. Isso daqui eu vejo que também é muito mal compreendido. É muito comum o jiu-jitsu, ele tem os melhores exemplos disso daqui. Você pegar o cara na academia, ali na polia, tentando imitar uns triângulos, tentando imitar umas coisas que, se analisar o vetor de força, nem faz sentido aquilo que ele está fazendo, mas as pessoas acham que também ficar mimetizando o gesto técnico é a mesma coisa que ser específico. E, na verdade, não. E aí, aqui, quando a gente fala em especificidade dentro da nossa metodologia 3 Pro, tem 3 coisas que a gente entende que pode fazer alguma coisa ficar específico ou não. Então, o primeiro critério para atender ou não especificidade é a fisiologia. Então, imagina o seguinte, a gente, quando analisa uma modalidade de combate, a primeira coisa que a gente tem que olhar é qual que é a demanda fisiológica dela. Então, pega, por exemplo, o taekwondo. Se eu olho a frequência cardíaca da modalidade, vai ficar entre 170 e 190 batimentos por minuto durante toda a luta, só caindo entre os rounds. Então já começa por aqui, por exemplo, será que eu correr 5 quilômetros de maneira contínua a 70% da minha frequência cardíaca, será que isso daqui vai me preparar para esse fenômeno da luta? Ou se a gente olha, por exemplo, wrestling, por exemplo, pegar uma modalidade de grappling. Quando a gente olha a demanda de lactato, cara, é altíssima. Tem artigo que mostra que chega a 18 milimols aqui, que é algo surreal, é muito acima de outras modalidades, mesmo de se comparar com o judô, com o jiu-jitsu, pega o wrestling, tem uma demanda muito grande de lactato. Então, pô, já dá a entender, pô, eu estimular via anaeróbia lática, talvez faça sentido dessa modalidade. Então, analisar a fisiologia. Então, se pega, por exemplo, qual é a relação de esforço-pausa. Então, quantos socos, por exemplo, uma pessoa dá em um round de boxe. Se eu sei quantos socos a pessoa dá por round, eu consigo estruturar um treino que vai preparar ela mais ou menos para aquele fenômeno. Então, eu estou imitando a fisiologia daquilo. E mesmo que eu, por exemplo, use meios gerais, então, mesmo que eu use a corrida, a bike, o corda naval, eu consigo, às vezes, estruturar uma temporalidade ou criar uma demanda fisiológica que pode ser semelhante àquele enfrenta na luta. Olha que maluquice, mesmo que o gesto não seja específico. Então, isso daqui já quebra um pouco aquela coisa do cara achar que só ficar imitando o gesto técnico torna ele específico. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto está entender detalhes mecânicos. Então, eu costumo dar um exemplo do soco no boxe. Um soco tem 3 coisas que são fundamentais no soco, que é empurrar o chão, rotacionar o tronco e estender o cotovelo. Às vezes eu posso fazer um treino que tem supino lançando, aí que tem lançamento de medicine ball com rotação de tronco e avançando e empurrando o trenó, por exemplo. Nenhum desses movimentos se parecem com o soco, mas eu estou querendo trabalhar cada um desses elementos aqui. Percebe como entender os elementos mecânicos é fundamental, mais importante do que só ficar imitando o gesto técnico. E, por fim, entender o que são capacidades determinantes. Então, você pega a resistência de pegada no judô, ela é importante. Você pega, por exemplo, a flexibilidade no taekwondo, coisas que vão influenciar no controle de perna nossa, isso daqui vai ser relevante. Então, entender essas capacidades determinantes vão ser fundamentais. E a partir dessa análise desses 3 aspectos, que a gente monta uma preparação para uma modalidade. Então, eu queria já começar aqui falando, eu sei que foi um pouquinho conceitual, foi um pouquinho palestrinha aqui da minha parte, mas, cara, eu vejo as pessoas errarem muito isso daqui. Eu queria saber a sua opinião. Primeiro, sobre isso que eu falei, fica à vontade para discordar. E segundo, sobre o que você costuma ver na preparação dos atletas, seja no taekwondo, seja em outras modalidades. Acho que primeiro, concordo com você em todos os quesitos, principalmente nos pilares que você coloca, porque o que é importante as pessoas tentarem compreender, como você falou, a questão do fenômeno. Então, assim, vamos ver, como você deu um exemplo assim, vou dar um exemplo que eu vejo com muita frequência, né? Principalmente atletas de judô, do jiu-jitsu, que tem pegada em lapela. Às vezes o cara vai para academia e ele vai treinar, em vez de, por exemplo, puxar na corda, ele está puxando na lapela. Faz sentido a pegada? Faz sentido. Mas, assim, em que momento aquele exercício vai fazer sentido na luta? Acho que isso vale a pena refletir, né? E eu concordo que são os pilares. Por exemplo, quando a gente fala de via metabólica, eu acho que é algo muito importante você entender qual é a via do teu esporte. Existe uma grande discussão que para mim foi difícil quando eu comecei a estudar isso, que era entender que você tem ali, vamos colocar 5 vias metabólicas, né? Então, tu vai desde a potência anaeróbia até a parte aeróbia, ou endurance. No caso das lutas, eu acho que nenhuma delas vai entrar no endurance, né? Então por isso que eu coloquei 5. Mas você entender como
como essa dinâmica acontece entre elas, porque lá no fundo parece que todo treino é aeróbico. Se você pegar lá batimento, fazer os cálculos, vai ver que tudo é aeróbico. Então, acho que é importante você entender esse contexto nesse quesito. E eu, particularmente, Diego, eu sou da seguinte opinião, seguinte, eu, como treinador, eu prefiro ir cada vez mais para a especificidade do meu esporte. É algo que eu levo para mim, tá? Para os meus atletas, como regra. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui já para nós já colocar polêmica desde a largada, que a ideia é essa. Por exemplo, eu não corro, eu não uso corrida na preparação dos meus atletas, tá? Ah, mas por quê? Eu atinjo os indicadores fisiológicos? Sim, com um bom protocolo eu vou atingir, certo? Eu vou ter, sei lá, se nós usarmos um exemplo do Tabata, alguma coisa, eu vou ter melhoramento do VO2 máximo, eu vou ter capacidade respiratória, ok. Mas eu parto do princípio que meu atleta não vai correr em quadra, ele não corre no ringue. Se ele não corre no ringue, não tem que correr. Porque, para mim, tá, eu estou utilizando uma via geral, um exercício geral, para atingir uma via específica. E por que isso é polêmico? Porque nas lutas, existe toda uma áurea da corrida, né? Principalmente no pessoal do MMA, do boxe. Eu vou falar assim, ó, os asiáticos no taekwondo, eles correm até hoje, tá? Esse é o treino dos caras, entendeu? O que eles chamam de treino de resistência é corrida. O cara corre lá 8 quilômetros, 5 quilômetros todo dia, enfim, morro acima e tal. Então, essa é uma dinâmica. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Dá certo? Claro que dá certo, porque asiático ganha a luta, e um monte de atleta tem esse resultado. Aí vem o porquê eu não corro, né? O porquê que eu acho que não, porque eu acho que não é específico, eu acho que é, na minha opinião, tá? Uma sobrecarga articular que o meu atleta não vai enfrentar na modalidade dele, para mim não faz, na minha modalidade, né? O taekwondo que a gente usa 90% dos movimentos com a perna, eu vou ter uma sobrecarga articular nesse sentido, então, para mim, não faz muito sentido ter ele fazendo isso, tá? Mas, de novo, outros países fazem, tá? Então, eu particularmente gosto sempre de levar para o mais específico possível, tá? Essa é uma discussão boa, tá? Antigamente eu era muito radical nesse sentido. Eu fui muito contra usar qualquer meio geral. Hoje eu já acho que a gente tem que analisar o ambiente. A gente tem vantagens e desvantagens das duas coisas. Quais são as vantagens e desvantagens das duas coisas? Quando a gente faz hits utilizando gestos específicos, por exemplo, a vantagem, obviamente, eu consigo trazer isso muito mais próximo da natureza, então eu consigo preparar o cara muito mais próximo do que ele vai enfrentar. Qual a desvantagem? Eu tenho muitas vezes pouco controle sobre a intensidade, então normalmente você vai falar para ele fazer all out, então de uma maneira geral você sempre vai fazer treinos de sprint repetido, que é mais ou menos como é organizado as lutas. Quando a gente faz uma análise das lutas, você vai ver que você vai ter vários sprints ali que vão ser próximos ali de até 6 segundos, dificilmente você vai ter em qualquer modalidade de striking isso, tá? Se pegar no Muay Thai, no boxe, no Taekwondo, normalmente você olha os sprints, uma sequência mesmo de golpe, não vai passar dos 6 segundos. E aí você vai ter isso várias vezes ao longo da luta, com intervalos em baixa intensidade, que a pessoa está analisando distância, tal, que é incompleto. E aí você normalmente vai falar para ele fazer all out e tal, e você acaba tendo pouco controle. Qual que é a desvantagem na minha visão, além de você ter pouco controle? Quando você pega equipes que já tem um volume muito grande de luta, isso daqui acaba sendo um treino a mais que você tem uma sobrecarga articular. Então, pega um exemplo. A pessoa já treina pra caramba boxe. Então, pensa que bater saco, por exemplo, você vai ter um impacto na articulação do punho, do cotovelo, do ombro. E aí você traz um treino, vai ser um treino bem intenso, que ele vai fazer em altíssima intensidade, e aí você vai forçar ainda mais essas articulações. Eu já tive experiência com equipes que a gente teve aumento do índice de lesão, porque começou a fazer esses hits específicos, aumentou o volume, além do que eles já faziam, aumentou o volume. E aí, nesse caso, muitas vezes você fazer um hit geral, que fisiologicamente vai trazer um benefício semelhante, mas você está trazendo impacto de uma forma diferente nas articulações. Às vezes pode ser uma maneira de se economizar aquela articulação daquele sujeito. Uhum. E a vantagem, por exemplo, muitas vezes de hits gerais, é que se você fizer avaliação progressiva, por exemplo, na bike ou na esteira, você consegue ser um pouco mais preciso também no tipo de hits que você vai fazer. Principalmente para a prescrição de hits longos, hits curtos, normalmente a gente tem zonas que são mais preconizadas. E aí o problema é que, normalmente, quando as pessoas usam meios gerais, primeiro que elas não fazem teste,
Segundo que elas só fazem, corre aeróbio aí de maneira geral, pô, que intensidade? Corre aí, o que você aguentar nesse ritmo. Então, assim, eles não usam o principal benefício, que é você utilizar um meio geral. Então, a forma como que é o que normalmente os asiáticos fazem, sempre uma corrida contínua, não um HIIT, utilizando a corrida, você vai trabalhar 120% da sua VVO2 máximo por 70% aqui, sabe? Percebe que é diferente a estrutura que a gente está falando? Sim, sim. Então, eu vejo que hoje tem eu sempre faço uma análise hoje, quando eu pego uma equipe, eu faço uma análise, cara, qual é o volume de treino que aquela equipe já tem? E aí eu falo, pô, vale a pena a gente fazer só o específico, o geral, faço um pouquinho do específico, um pouquinho do geral, então eu faço esse balanço hoje. Eu acho isso sim, mas eu também coloco um ponto aqui, que será que essa equipe tem controle da carga do treinamento? Aí então eu vou devolver aqui, que é o seguinte, provavelmente essa equipe que erra, que você tem uma sobrecarga, que você teve lesão, é porque não existe um tipo de monitoramento e treinamento técnico. E essa história que não tem como monitorar treinamento técnico, pelo amor de Deus, tá, gente? Vamos superar esse negócio aí. Faz mais de 10 anos aí que já tem como você controlar o treinamento técnico, tá? Mas eu sei isso porque muita gente fala isso, o treino de luta não tem como controlar o treino. Pô, você tem várias formas de controlar o treino, tá? Eu entendo que você controlar por volume de exercícios não funciona, ok? Eu entendo que você controlar, por exemplo, por execuções de movimento, vamos supor, hoje eu vou dar 1000 socos. Também não tem, porque é intensidade. Mas você pode controlar, por exemplo, por frequência cardíaca. Então, qualquer um que tem uma frequência simples, você já pode começar a isso. Outra coisa, o treinador ter a capacidade ali, então, de fazer o que a gente chama de microciclo de treinamento, né? Ter a capacidade, então, de você flutuar os volumes e intensidades do treinamento para que você tenha um nível de restauração entre sessões, que é a grande sacada da periodização, né? Então, você tem que colocar o cara no talo, sim, tem que matar ele aí, né? Concordo, acho que a luta é uma atividade que você precisa, inclusive componentes mentais, então faz sentido isso, mas eu acho que você pode. E aí eu vou deixar uma dica aqui, talvez, que é a unidade temporal. Pode ser uma forma de você controlar o teu treinamento. Eu concordo 100%. De maneira geral, nas lutas, a gente tem problemas tanto para a periodização, para fazer o planejamento, quanto para o monitoramento. De maneira geral, são poucos os treinadores que acabam tendo uma preocupação maior com isso. Às vezes, contrata até um preparador que entende disso, mas o treinador acaba não querendo, não se interessa tanto, ele entra um pouquinho na zona de conforto, que isso a gente tem que falar um pouquinho também, galera, o que às vezes é fraqueza na nossa área, e vamos se entender como comunidade aqui é todo mundo treinador. E é um problema de maneira geral dentro da nossa área, e eu acho que isso daqui, ele impacta a área como um todo, e eu vou explicar meu ponto. Quando a gente não estuda, sai da zona de maneira geral, o treinador ele fica na zona de conforto. Ele entende do técnico tático, ele entende da mecânica ali, só que ele quer se valer só disso. E aí, por exemplo, ele é bom nisso, e aí, de maneira geral, ele consegue ter resultados diferenciados, porque no final isso é o mais determinante. Ele entendeu um pouquinho mais do timing, ele corrigir a mecânica do cara, então ele tem atletas mais técnicos ali. Ele acaba não estudando coisas que ele não se sente tão à vontade, que ele não é o melhor naquilo aqui, naquilo lá. Então, sendo que, pô, esse conhecimento que ele tem aqui, ele é muito mais difícil de conseguir do que ler um livro e entender periodização. Cara, isso daqui, pô, é muito mais fácil de conseguir do que esse fino da luta, esse fino, enfim. E aí, só que o que acontece? Primeiro que eu acho que os resultados eles ficam limitados, a gente poderia ter resultados muito melhores. Segundo, a própria comunidade de pessoas ao redor acabam não enxergando a gente de maneira tão profissional quanto elas poderiam enxergar. Quando você consegue mostrar o seu planejamento de maneira mais adequada, o seu monitoramento, cara, você mostra que você tem um controle, as pessoas te respeitam mais. Isso tem uma consequência prática, que é você impor o seu valor, por exemplo. Cara, isso daqui não é qualquer cara que faz. E aí, quando você sobe o seu preço, você tem uma justificativa muito plausível, sabe? Então, acho que isso tem impacto em várias coisas, e acho que vale, inclusive, a gente, como comunidade, refletir isso daqui, cara. Acho que o planejamento e monitoramento, de fato, ele é algo que a gente precisa tornar um pouco mais a cultura principalmente nos esportes de combate, as pessoas que trazem a luta não como arte marcial, mas como um esporte de combate, vai competir, enfim. Eu acho que isso é importante. Eu vou defender os treinadores aqui, tá? Podemos dizer para você que já aconteceu assim. Eu conheci um treinador cubano do boxe e ele tinha apenas 35 medalhas olímpicas. Tá?
E ele mal falava português, ele chegou a trabalhar aqui no Brasil, e ele não entendia nada, tirando a linha do boxe, vamos chamar assim, tá? O jogo, né? A arte. E ele falava assim, olha, tá vendo esse cara? Pelo jab dele, eu sei se ele vai ser medalhista olímpico. Olha que sensacional isso, cara. Ele era um senhor já de uns 60 e poucos anos. Mas por que eu quero colocar isso para vocês? Olha, tá vendo? Isso aí prova que vocês estão falando ao contrário. Tudo bem, mas a gente tem que entender o seguinte, que ele estava dentro do Comitê Olímpico com mais 14 profissionais à volta dele. A pergunta é se você está tendo essa realidade. Talvez ele tinha o mais difícil, ele vem de uma outra geração de treinadores, ele tinha muito resultado, mas ele tinha um arcabouço de conhecimento científico que dava suporte para que ele pudesse extrair a arte dele do contexto, que era essa capacidade que ele tinha de ver, talvez de um gesto não só técnico, da tática, do boxe, dessa movimentação, desse todo o contexto que quem é do boxe vai entender mais do que ninguém, que esse universo do jogo dos pés, dessa dança que diz que é o boxe. No Taekwondo, por exemplo, tinha um treinador que foi um dos maiores treinadores do mundo, chamado Ireno Fargas, ele é da Espanha. Ele era um cara que entendia desse universo ao ponto de poder discutir. E aí, quando eu vou dar um exemplo pessoal, quando eu quis virar treinador, eu cheguei na época pro cara que era o treinador dessa equipe olímpica do Brasil, o nome dele era Fernando Madureira, e eu perguntei para ele o que era preciso para ser um bom treinador. E ele falou para mim assim, cara, você tem que conseguir conversar com as pessoas. Você não precisa ser nutricionista, você tem que entender para que você coloca a nutricionista da tua equipe. Você não precisa ser preparador físico, tem que entender. Então, o que é o entender? Você conseguir dialogar com alguém que não é da tua área específica, né? Você conseguir conversar com ele, e principalmente para que você conseguir impor a tua visão do treinador. Porque o que acontece muito, gente, talvez vocês tenham passado por isso, que às vezes o preparador físico, e eu estou aqui, né? O Diego é meu preparador físico, então nós podemos falar que nunca aconteceu com a gente, mas acontece, eu já vi milhares de vezes, de um preparador físico começar a mandar na equipe. Em que sentido? Ele dá toda da regra do treino, ele começa a sair da área dele e adentrar na área de outras áreas, área técnica, área de desenvolvimento. Por quê? Porque o treinador talvez não consegue comunicar com ele o que ele precisa, e aí ele acaba tendo esse posicionamento. Então, o que é importante para você, treinador? Inclusive, para que você possa extrair o máximo desses profissionais que estão com você e que você possa se impor a tua visão de treinador. Né? E deixar claro que estou aqui para defender a minha classe, tá, Diego? Então, deixando claro isso. Você tem que conseguir impor esse sentido. Falar, olha, eu preciso disso aqui. Eu preciso que o meu atleta fique mais rápido, por exemplo. Eu preciso que o meu atleta fique mais forte. Eu preciso que ele mais resistente. Mais resistente aonde? Eu preciso que no final do round, o meu atleta tenha maior nível de punch. É isso que você precisa, mas para isso você precisa ter esse conhecimento, e é sobre isso, tá, gente? A gente poder começar a se tornar profissional, porque quando a gente fala de esporte olímpico, não existe jeitinho. Você vai ter que sentar com a equipe multidisciplinar, você vai ter que se desenvolver nesse sentido, tá? Então, você que tem essas vistas de ser um treinador, por exemplo, de um UFC, você quer ser treinador de um Bellator, se você quer ser um treinador da WBF, que é o World Boxing Federation, se você quer alguma coisa do gênero, nesse nível, acho que vale a pena, sim, você tentar se qualificar. Não estou falando que você tem que ser preparador físico. Não estou falando que você tem que discutir as nuances do processo, mas você tem que conseguir sentar na mesa e direcionar a tua equipe multidisciplinar. Eu concordo 100%, cara. Eu vou te falar que alguns dos melhores treinadores que eu conheci, eles tinham essa capacidade de conseguir dialogar com a equipe, primeiro saber o que ele queria de cada pessoa da equipe. Então, um perigo que a gente tem quando a gente começa a formar uma equipe multidisciplinar, primeiro ela ser multi, não ser inter. Aí isso daqui eu vou deixar para outro dia a gente discutir essa diferença de equipe multi, inter, como um treinador deveria se posicionar, mas muitas vezes o treinador, a gente sabe como é duro a gente lidar com todas as áreas, a gente precisa de mais apoio. Mas o problema é você vir com a mentalidade só de terceirizar o seu problema. Cara, o físico é problema seu aí, e você nem quer saber o que o cara está fazendo. Isso daqui é um risco muito grande. No final das contas, a culpa do resultado ela vai cair nas suas costas, meu irmão. Então, assim, a gente que é treinador, quando você está ali na linha de frente, cara, pro bem ou pro mal, cai nas suas costas isso daqui. Então, você não pode ter uma mentalidade de trazer pessoas simplesmente só para terceirizar. Você tem que saber o que você quer daquele cara, você tem que saber entender o que ele está fazendo, conversar, cara, como que você está fazendo essa abordagem e tudo mais, mas isso exige que a gente tenha um mínimo de conhecimento. Então, assim, não dá só para ficar na área técnica.
Eu tenho uma outra observação para fazer, você deu o exemplo dos cubanos, a gente chegou a falar, não, pô, na Ásia todo mundo corre, e eu queria trazer uma observação que é um cuidado que os treinadores precisam ter. Às vezes a gente olha um fenômeno sem entender o contexto global. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente nunca pode excluir como funciona a prática naquele país. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu pego, por exemplo, você pega o Muay Thai na Tailândia, isso daqui é um exemplo muito clássico. Lá os caras correm todo dia 10 quilômetros, e aí o cara acha que o cara é bom lá porque ele corre 10 quilômetros. Só que daí, quando você vai olhar, primeiro, a prática ela é feita em nível populacional. Então, cara, você tem muito praticante ali desde pequeno. Segundo, você pega os adolescentes ali com 14, 15 anos, normalmente esse garoto ele vai ter mais luta profissional que os nossos profissionais aqui no Brasil. Então, um moleque com 14, 15 anos, cara, o cara já tem 60, 70 lutas profissionais, mais do que tipo um lutador aqui. Até porque tem muita aposta com garotos leves, né, nessa faixa etária, que é uma questão cultural deles. Então, você pega um garoto que treina desde cedo aquele negócio, numa idade muito mais cedo do que o pessoal começa a praticar aqui. Eles inventaram esse negócio, então eles têm um domínio técnico bom, então a técnica dele é mais refinada, de uma maneira geral, e ele refinou a técnica desde cedo, com uma experiência tática muito maior que a nossa. É igual quando a gente pega um brasileiro, por exemplo, que joga futebol, e aí o menino jogou na escola com latinha, com um campo de areia, no cimento, então não é que ele foi treinado, vamos dizer assim, isso de uma maneira natural, a jogar com qualquer coisa que ele podia tornar como bola ali. Então, olha a variabilidade de ambiente e habilidade motora que esse garoto teve. É por isso que aqui acaba surgindo mais talento. Ele assiste isso daqui desde cedo, ele vai no estágio desde cedo, ele joga todo momento que ele está livre, em diferentes situações de estágio, ou seja, ele faz vários mini-jogos ali, e aí a gente não. Não, o brasileiro não é mais talentoso no futebol porque é uma genética nossa. Isso daqui tem a ver com essa cultura da modalidade. Então, às vezes, a gente. E aí, qual que é o perigo? A gente olha isso daqui na Tailândia e a gente fala, pô, o cara é bom porque ele corre 10 quilômetros todo dia. É o contrário, cara. Apesar do cara correr 10 quilômetros todo dia, os caras são muito bons. Ele é bom. eu vou pegar um exemplo muito interessante. A gente esteve na Ásia treinando agora, e olha só, a gente tem na Europa e aqui no continente americano, a gente tem por prática da atividade da minha em questão taekwondo, você tem um treinamento físico e um treinamento técnico, tá? Eles são distintos, perfeito? Tem o treino técnico, enfim, e você tem uma parte física. Quando você vai para a Ásia, o pessoal fala, o pessoal não faz preparação física lá e é campeão mundial. E aí foi algo muito interessante. A gente estava no país do Uzbequistão, na modalidade taekwondo, eles são os principais do mundo. Para você ter uma ideia, na última Olimpíada eles tiveram uma medalha de ouro e uma medalha de prata, com 3 atletas nas Olimpíadas. Então, só para você ter uma ideia do impacto que eles têm, tá? A nível mundial. E aí a gente chegou lá, e aí os caras tinham 2 treinos técnicos por dia. No primeiro momento, quando tu olha, né? Então, de manhã nós treinávamos 2 horas, e à tarde nós treinávamos 2 horas de parte técnica. E aí o pessoal falou, não, aqui funciona assim, a gente tem um mês de preparação física, como se fosse, vamos chamar aqui para nós aqui uma pré-temporada, e depois a gente não faz mais físico. Só que a gente tem que entender que o cara fala árabe, ele estava tentando falar inglês para a gente. Então já tem uma coisa importante para a gente discutir aqui, tá? Que é essa capacidade de comunicação. Depois a gente conversando com o cara e foi o jeito que ele explicou. E aí, isso aí, não, os caras não treinam físico. E isso correu aqui pro Brasil. Não, o pessoal lá não treina físico, tem campeão olímpico, então eu não preciso treinar físico, né? E na verdade, o que acontecia, Diego? No final da sessão de taekwondo, isso é muito comum também na Europa, eles, após a sessão, eles colocavam o estímulo físico deles em sequência, tá? Que o pessoal entende isso, né? Que é aquela periodização que chama carga de lida no tempo. Né? Você não consegue dar, você não trabalha por bloco para dar picos, né? Você faz um processo meio que de manutenção. Então, o que eles faziam? Eles saíam do treino técnico, dava 15 minutos e ia fazer, por exemplo, o trabalho de sprints resistidos. O cara está trabalhando capacidade glicolítica. É resistência. No outro dia, ele fazia trabalho de elástico contra, por exemplo, né? Pô, então o cara está trabalhando ali resistência à força. Tá? E aí, obviamente, velocidade. No outro dia, ele trabalhava pliometria. Então, olha só, eles têm a preparação física, sim.
Só que se você olha, você fala, não tem. Não, eles têm. Num volume menor, talvez, que a gente faz, ok, mas eles têm isso. Então, falar que eles não fazem preparação física é uma errata, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Como, por exemplo, assim, você deu o exemplo do Muay Thai, né? No Taekwondo na Coreia, as pessoas correm todo dia. Então, como é que é o treino lá? O cara corre 5, 8 quilômetros, volta, bota proteções, faz chutes em linha durante 40 minutos nos escudos, né? Faz chute em linha 40 minutos, equipa e faz mais 40 minutos de luta e acabou o treino. Então o treino do cara dá 3 horas e aí ele faz isso. Aí vamos lá. Ele não faz preparação física. Vamos pensar, né? O volume que ele tem. Tudo, e aí a gente tem que entender, como você falou, cultura do país, biotipo do atleta e especificidade esportiva, tá? Então, acho que esse universo aqui, ele tem que ser levado em consideração. E agora, o que é bom ou ruim, eu sempre falo assim, bom é o que faz você ganhar, ponto. Porque lá no final do dia, o que interessa é o resultado. Lá na frente, o que vai garantir você o seu emprego é o seu resultado esportivo. Se você ganhar a medalha, você permanece. Se você não ganhar, você está fora. Esse é o universo onde a gente vive. Então, acho que isso é importante também o pessoal refletir. Eu concordo, e eu até queria trazer um gancho para a gente refletir o que é preparação física, e até eu vou trazer um exemplo de como, dentro dessa temática, cara, que diferencia o treino entre as modalidades. Então, eu falei dos critérios ali, e muitas vezes o pessoal treino físico entende o treino físico como só o treino que é feito na musculação. E, na verdade, não. Então, por exemplo, você pega boa parte das equipes que a gente trabalha, de taekwondo, de muay thai, de boxe, muitas vezes a gente tem os treinos feitos na sala de força, mas a gente tem alguns treinos que são feitos no próprio ambiente de treino, porque muitas vezes a gente vai fazer uma transferência para o gesto técnico. Então, imagina, o cara faz um lançamento de medicine ball, depois ele vai socar, ou o cara faz um chute com elástico, faz uma pliometria, um salto, e depois ele realiza um chute. Então, isso daqui, ele ajuda a ter uma transferência. E aí a gente pode até discutir, cara, isso daqui é o treinador ou o preparador físico que tem que dar, ou o ideal é que os dois se conversassem. Não interessa muito se está no técnico ou no físico, o importante é que tem que ter essa liga do que ocorre na musculação para o que ocorre no tatame. Mas, cara, isso daqui para mim é físico. Não tem como você não dizer que isso daqui não é um treino físico, sabe? E às vezes as pessoas fazem isso e falam, pô, isso daqui é um treino físico. E é por isso que você deveria estudar preparação física, inclusive, porque você dá preparação física no meio do seu treino técnico. Só que, às vezes, poderia ser um pouco mais eficiente, diga-se de passagem. Acho que tem uma frase que é importante colocar. Gente, todo treino técnico é físico. Tudo é físico, Você para, exatamente, tudo é físico, tudo é físico. Tudo Eu concordo 100%. E, Erickson, esse é o nosso primeiro episódio. Perfeito. Eu não queria deixar ele tão longo, então a ideia não vai ser a gente fazer aqueles podcasts de 4 horas de duração, vai ser algo conciso aqui que o treinador pode ouvir na ida para o trabalho dele, quando ele for dar treino e tudo mais, trazer essa reflexão. E então eu já queria encerrar um pouquinho essa pauta aqui, para que a gente tem mais alguns quadros aqui que eu acho que os nossos ouvintes vão gostar. Então, você queria fazer alguma reflexão final, alguma consideração final relativa a esse assunto? Acho que só para todos os treinadores, né, que aí no meu lugar de fala aqui possam pensar, pense sobre a especificidade do teu esporte, estude teu esporte com certeza, e sempre tente trazer aqui, né, na minha visão, sempre tente trazer aquilo que vai beneficiar o teu atleta e sempre tente trazer aquilo que tu vai realmente utilizar no teu treino ou na tua luta, tá? Então pense sobre isso, tá? O que eu posso utilizar aqui na minha luta realmente, que isso que realmente vai transferir para a minha luta. Então acho que só fica essa dica aí, e o pessoal procure, obviamente, pessoas mais especializadas. Eu acho que isso também é algo bacana. Você não precisa fazer tudo, tá, gente? Eu acho que isso é importante colocar para você. Eu também queria aproveitar aqui e trazer uma reflexão. Se hoje você é atleta ou se é treinador dos seus atletas costumam fazer treinos genéricos, cara, acho que vale uma reflexão sobre como você pode melhorar isso daqui hoje. Você ter um treino pensado para a sua modalidade, pelo menos se você quer o alto nível. Uma coisa, por exemplo, eu treino jiu-jitsu e, cara, eu só quero não me machucar, cara. Tudo bem, não tem problema. Agora, quando a gente fala em esporte, alto rendimento, aí, cara, isso daqui vai fazer diferença, tá? Se você, cara, só faz o treino por hobby, por prazer, pô, não tem problema nenhum, faz seu crossfit, treina seu jiu-jitsu, enfim, zero problema, vai ter benefício aqui com certeza, sabe? Agora, o que a gente não pode confundir é, cara, eu
eu quero ser campeão, eu quero ser atleta de alto rendimento. Se você faz o mesmo treino que o maromba, pô, aí você vai ter problema, sabe? Aí se você faz pro hop, tem zero problema. Inclusive, pô, vou estar bonitão ali na praia e ainda saio na mão aqui, pô, legal, super bacana, respeito. Mas a gente tem que diferenciar essas duas coisas, tá? E aí, só lembrando os critérios, o que na minha visão eu entendo como especificidade. Então, entender a fisiologia, entender a mecânica das principais técnicas do seu esporte e entender quais são as capacidades determinantes. Se a sua preparação não considera essas três coisas, alguma coisa você tem que repensar, tá? Então, vale essa reflexão, inclusive um jabá aqui, se você quer uma preparação física específica para a sua modalidade, manda uma mensagem em box, que a gente da Brasil Lutas, um dos nossos serviços é exatamente fazer a prescrição de treinos individualizados, a gente tem clientes nas 5 regiões do país, Panamá, Estados Unidos, Portugal, enfim, então manda mensagem para a gente. E agora, eu queria estrear um novo quadro aqui do canal, um quadro liderado pelo nosso treinador da Seleção Brasileira de Taekwondo, Erickson Mossato, chamado Perrengue Chique. Erickson, fala pra gente quantos países você já visitou? Cara, são 26 países. Esse ano a gente vai para mais alguns que eu não fui ainda. E nesse país tem tanto das coisas positivas do evento, a gente tem tantos aprendizados do evento e a gente tem os perrengues também, né? E que é as coisas que a gente não posta no Instagram. E não fala, entendeu? E aí a ideia é trazer isso aqui pra gente ver que, cara, a gente... E aí a ideia é a gente falar aqui agora. Claro, a ideia é fazer isso aqui. Então, qual que é a ideia? Todo episódio a gente vai escolher um país, né? Ou um símbolo, por exemplo. Vocês não estão vendo aqui agora, mas atrás de mim, na minha estante, cada país que eu vou, eu trago um símbolo de conexão com aquele país, com aquela viagem, certo? E aí, obviamente, vai ter uma história, tá? Então, eu coloquei no meu Instagram hoje, inclusive segue @EricksonBusato, como tá o nome aqui, já segue lá, que daí a gente vai ver as interações lá. E aí, então, hoje o pessoal escolheu a China, né? Então, eu coloquei alguns países lá. Nas próximas, a gente vai mandar foto aqui da imagem, vocês vão escolher na hora. Ah, aquele lá. E aí, quem tiver mais no chat, a gente pega na hora aqui. Tá? Até do lado aqui, vocês vão conseguir ver, ó. Tem algumas coisas aqui. E aí, a gente pega na hora e conta, tá? Então, hoje a gente vai falar da China. Esse aqui é o que a gente escolheu hoje, tá? A China, então, é o país do Pandinha, beleza? Esse aqui é um símbolo, tá? Dos Jogos Mundiais Universitários, que a gente competiu lá em 2023, era para ser 2021, por causa da pandemia não teve, a gente foi em 2023, tá? Então, uma curiosidade primeiro sobre esse evento, tá bom, Diego? Esse é o segundo maior evento do planeta, tá? Ele perde apenas para os Jogos Olímpicos de Verão, tá? Essa edição ela contou com 10 mil pessoas, tá? Foram 10 mil atletas, tá? De diversos países competindo em diversas modalidades. A gente ficou numa vila que era uma mini cidade, cara. Pensa, 10 mil pessoas, é como se fosse uma universidade gigante lá. A gente conseguiu ficar lá. E aí, então, essa aqui é a curiosidade do país, tá? Agora vamos às perrengues. No último dia, a gente teve um passeio cultural que era para conhecer os pandas, tá? Então, vocês sabem que esse bichinho aqui, o panda, ele é exclusivo aí da China, né? E a gente foi conhecer os pandas e a proposta desse ambiente é preservação, tá? E a gente estava na cidade de Chengdu, que tem o maior centro de preservação de pandas do mundo. E aí a gente estava conhecendo os pandas, enfim, né, passeando lá, como se fosse um centro. E aí você tinha uma série de coisas para você poder ajudar na preservação dos pandas. E eu comprei, então, para ajudar na preservação dos pandas, eu comprei 2 picolés lá. E o picolé, ele é de sabor bambu, lá ele, beleza? E olha só que interessante, cara. O Peraí, picolé deixa não. eu ver se eu entendi. Não que minha quinta série esteja florando, mas você chupou um picolé de sabor bambu. A gente chama o Ah, Bambi, para ficar mais tranquilo, tá? E aí, cara, o problema não foi esse só. Primeiro que o picolé era horrível e segundo, cara, que quando eu descobri, eu realmente ajudei 2 panda lá, cara, a formar em medicina. Eu paguei R$ 60 cada picolé, cara, tá? Então, 2 picolé foi R$ 120, porque eu não me liguei na conversão no momento. E não, eu pera, tenho. você tinha até dado uma travada aqui no É, 60 é isso reais em aí. cada picolé. Você pagou R$ 60 em cada picolé, cara? Isso. E foi ao total, então, R$ 120 por 2 picolés de Bambi, certo? E a gente formou 2 pandas em medicina. Agora,
Caraca, os pandas vão viver para sempre com esse dinheiro Pra aí, pô. sempre, cara. E aí, obviamente, e aí isso aí, mas o maior perrengue foi porque a gente teve um jantar lá com o pessoal da China, né? Por causa da modalidade agora, por causa do Taekwondo, a gente foi num consulado lá no jantar. E aí, nesse jantar, são jantares, como eu posso falar para você, assim, muito políticos, né? Você tem que cuidar tal. E me parece que é desfeita você não comer o que os caras sugerem, preparam para você, e aí vai. Então a gente chegou numa mesa, muito bonita a mesa, por sinal, e cara, essa galera come de tudo que vocês possam imaginar, tá? E aí não é muito nosso paladar, né? Então lá nós tínhamos, assim, uns insetozinhos que parecem com gafanhoto, tá? E tinha carne de tudo que é coisa. E aí, e tem outro detalhe que tem muita pimenta, muita pimenta. Mas assim, cara, é muita pimenta. E aí, o pessoal, para não fazer esse feito, o pessoal pegou e botou carne de cavalo no meu prato. Cara, a carne de cavalo, pra quem nunca comeu, ela lembra aquelas balas fine, sabe? Aquelas balas, aquilo lá. E eu mastigava aquilo, cara, eu não conseguia engolir e aquela sensação de. E os caras me olhando assim, e aí? É, muito bom. Aí eu comi, meio que engoli, tipo, beleza, pra segurar a onda, né? E a galera achou que eu gostei, cara. Cara, eu tive que comer carne de cavalo, carne de pato, e aí até mais ou menos, mas, cara, tinha pé de pato pra comer, pescoço, tá? Cabeça de pato, tinha gafanhoto, e aí, cara, eu tive que Você provar um comeu pouquinho de gafanhoto? tudo. Comi. Gafanhoto é legal, parece batata frita com perninhas. Não é tão ruim. Pra você ver como é que o resto era bom. Se o gafanhoto tava, né? Não tava ruim, pensa o resto. E, cara, a gente chegou uma hora que chegou frango. Eu falei, caraca, frango, tô salvo. Cara, a primeira garfada que eu dei, eu senti a minha alma escorrendo pelo esôfago, que extremamente apimentado. Resultado, passei mal uns 2 dias. Tive problema digestivo no nível que vocês não imaginam. Então, cara, eu vou falar para vocês assim, China é um lugar que eu gostei muito, mas é muito difícil comer, tá? Então, esse foi o meu perrengue lá que eu passei mal, você não tá entendendo? Legal. Não, eu passei mal 2 dias, cara, porque é o que eu comi lá, tá? Então, e tem coisa que eu comi que fatalmente eu não sei o que era e eu preferi não perguntar. Justo, justo, justo. Cara, acho que foi muito legal. Inclusive, essa questão dessa diferença cultural de alimentação na Ásia, esse é um motivo que a gente sempre acaba considerando quando a gente vai fazer treinamentos de campo em países asiáticos, que é uma diferença cultural muito grande. Então, os atletas eles acabam sentindo muito quando eles vão lá para fora e ficam muito tempo, acaba sendo muito estressante e chega um momento que começa a ser não produtivo, apesar do nível de sparring ser bom e tudo mais, mas essas são diferenças culturais que a gente tem que considerar também. E muito legal você falar isso daqui, porque às vezes a gente fica focado só em coisas de tatame, cara. O treinador ele precisa saber se portar fora do tatame, ele precisa saber fazer política, ele precisa saber se tiver que comer gafanhoto, vai ter que comer gafanhoto, e é isso aí. Mas isso é importante porque nesses ambientes é que você consegue consolidar, inclusive, na minha opinião, a sua própria carreira, tá? Você consegue criar vínculos aí internacionais que vão te levar para outro patamar. Pô, eu concordo, concordo. Muito legal essa história. Já deixa aqui nos comentários o que você achou desse perrengue chique, o que você achou desse quadro, se tem algum país que você gostaria de ouvir, enfim, acho que o Erickson tem muita história aí para contar para a gente. E agora a gente vai ter mais um quadro também, Erickson. Você achou que tinha acabado? Não acabou, não. Que esse quadro, ele se chama Tiro no Pé, que ele é um quadro específico de preparação física, que aí eu vou apresentar, trazer um caso, de erros comuns na preparação física de lutadores. E hoje o tema que eu tinha escolhido, na verdade eu já cheguei a abordar ele na aula, então eu vou trocar. Eu ia falar especificamente sobre a síndrome do Rocky Balboa, que é essa coisa de ficar correndo e tudo mais, mas a gente já falou um pouquinho disso nesse bate-papo de hoje, então eu vou trocar um pouco a temática e vou falar: será que musculação vai me deixar lento? Então, esse é um grande mito. Quando eu comecei a treinar taekwondo aqui, pô, há muitos anos atrás, eu ouvia, não pode treinar musculação que vai deixar lento, principalmente modalidade de striking,
era algo muito comum, e acho que principalmente em modalidades mais orientais, modalidades mais tradicionais, que usam kimono, dobo, enfim, eles acabavam tendo um pouco esse mito de, se eu treino força, vai deixar minha técnica quadrada, vai deixar minha técnica lenta, é algo que a gente ouvia muito. Sendo que a verdade é que ocorre o oposto, você ser forte, você ser potente, vai te ajudar a ser mais eficiente na sua técnica. E aí, da onde vem esse mito? E se você hoje não treina força, ou porque você acha que você vai subir de categoria de peso, ou você acha que você vai ficar lento, ou porque você acha que a sua técnica vai ficar ruim, sugiro fortemente que você ouça aqui o que eu tenho que falar. Porque são 3 mitos que muitas vezes afastam ou o treinador de introduzir o treino de força com seus atletas, ou o próprio atleta de fazer uma preparação física adequada, sendo que, na verdade, são coisas que, desde a década de 80, a gente já sabe que isso daqui é mentira. E aí, da onde que vem essas 3 coisas? Então, vamos desconstruir cada uma delas. Primeiro, hipertrofia. Eventualmente, você pode hipertrofiar, sim, as pessoas treinam força para hipertrofiar, mas não é exatamente tão fácil, nem qualquer tipo de treino que vai te hipertrofiar. Se fosse tão fácil ficar grandão, não tinha ninguém tomando esteroide por aí. Então, assim, não é exatamente assim, pô, fiz 2 supino, caramba, meu peitoral ficou gigante. Não é exatamente dessa maneira que funciona, tá, pessoal? Então, assim, precisa considerar o tipo de estímulo que você está dando. Muitas vezes você vai precisar de um volume mínimo em zonas hipertróficas para cada agrupamento muscular para você gerar hipertrofia. A gente tem que considerar um treino concorrente. Então, normalmente nas lutas, a gente tem um treino concorrente muito grande. A gente tem um volume de aeróbio que ele acaba concorrendo muito com a hipertrofia. E principalmente a questão do aspecto nutricional. Então, normalmente, tirando os pesos pesados, nossos lutadores eles têm um déficit calórico, né? Porque normalmente eles estão fazendo dieta, eles têm uma ingestão calórica às vezes menor do que eles gastam, por exemplo, para se manter nas categorias de peso. Isso daqui impede com que ele ganhe massa muscular. Então, a dieta do atleta e normalmente o próprio treino concorrente, isso daqui vai impedir que ele tenha uma hipertrofia, tá? Então, assim, já vamos tirar um pouco esse estereotipo aqui da cabeça, que isso daqui é um grande mito, tá? Então, tem várias coisas que vão influenciar se você hipertrofia ou não, como tipo de estímulo, e às vezes a gente dá estímulos hipertróficos, mas existe um certo volume que a gente dá, enfim, o tempo que a gente precisa também, não é uma semana que você fez com volume alto de hipertrofia para aquele agrupamento que você também vai hipertrofiar, tá? Então, normalmente alguém que sabe manipular minimamente o treino de força, vai evitar isso, e tem esses outros aspectos que eu falei que não vão te hipertrofiar. Segundo ponto, o deixar lento. De onde vem isso daqui, o deixar lento? Normalmente, quando a gente passa em períodos de intensificação, a gente vai ter uma fadiga maior. Então, estou fazendo força máxima, estou fazendo treino com cargas muito elevadas. Quando eu estou com uma fadiga maior, é natural que sim, meu gesto técnico muitas vezes vai ficar mais lento. Mas isso é um efeito da fadiga, não necessariamente do treino de força. Eu costumo dar um exemplo. Se a gente fizer um training camp de uma semana, eu chamo 4, 5 caras da minha categoria. A gente vai sair na mão todo dia, fazer treino forte. No final da semana, eu vou estar rápido ou meu golpe vai estar mais lento? Naturalmente, meu golpe vai estar mais lento, porque eu vou estar mais fadigado. E aí a mesma coisa que eu falo assim, então fazer training camp com vários caras da categoria deixa lento. Obviamente que não. E aí, qual que é a solução disso? A gente saber modular a carga, o preparador conversar com o treinador. Então, ó, esses dias talvez o atleta esteja um pouco mais pesado, vamos mudar o nível do treino. Então, para isso que existe modulação nas cargas de treino. Então, não é porque você tem alguma fase no treino que vai ser mais intensa, que talvez fique mais fadigado, você sinta um pouquinho no treino técnico, que o seu chute vai ficar mais lento. Isso fase vai ser importante para depois a gente ganhar potência. O problema é se você só dá estímulo hipertrófico, né? Aí sim, talvez fique mais lento. Mas aí não é que o treino de força te deixa mais lento, é você não saber organizar um treino de potência, não saber não entender o que é capacidade determinante aqui, o que você deveria focar no seu treino de força. Então não é o treino de força, o tipo de treino que você está fazendo. E, por fim, vai atrapalhar a minha técnica, aí que também está relacionado com a fadiga. Se estiver mais fadigado, sua técnica vai estar mais torta. Mas eu posso te garantir, se você melhorar sua força, se melhorar sua taxa de desenvolvimento de força que está relacionado com a potência, eu te garanto que sua técnica vai ficar mais eficiente. Então, esse era o recado que eu queria trazer aqui nesse quadro. Não sei se você quer complementar com qualquer coisa, Erickson. Acho que só importante para o pessoal que é treinador duas coisas, tá? Primeiro é entender assim, o meu atleta tá mais lento. Cara, filma ele, faz uns testes e vê se ele tá mais lento mesmo. Às vezes a percepção do atleta eu tô muito pesado.
E você, na filmagem, no treino, você vai ver que ele não está pesado. É uma percepção corporal dele. Eu digo que isso acontece com os atletas quando a gente está em período geral, que a gente está saindo daquele trabalho de potência, entrando numa zona hipertrófica, depois trabalhar o bloco de força. Nessa fase que, acho que estou meio lento, e tu vai filmar, e tu vai fazer teste de potência com frames, por exemplo, e aí você vê que ele não está mais lento, mas é uma percepção corporal. E segunda situação, como você colocou, se você acha que nesse bloco de musculação, porque ele não vai trabalhar força o ano inteiro, ele não vai trabalhar hipertrofia o ano inteiro, muito bem citado pelo Diego, são blocos. Se você acha que nesse momento ele pode ter uma defasão, a técnica pode ficar defasada, o que você, treinador, faz? Entra com bloco técnico. Qualifica a técnica dele naquele período. Então, eu vou dar um exemplo. Um dia nós vamos falar de periodização aqui, com certeza, mas vou dar um exemplo. Na periodização, quando a gente está num bloco de força, eu sei que eu vou ter um déficit na minha técnica. Não ao ponto do cara não conseguir lutar e ficar horrível. Não. Mas o que eu faço como treinador? Eu entro com um bloco técnico de intervenção. Eu qualifico a técnica do cara durante aquele período. A hora que a gente sai desse estímulo, entra no nível de potência, ele ainda teve uma performance técnica melhor do que quando ele entrou no bloco. Ou seja, eu consigo utilizar isso de uma forma positiva no treinamento. Então, só acho que algo que possa complementar aí. Eu concordo. E, bom, vamos para a nossa última parte do podcast. A gente abriu algumas caixinhas de mensagem aqui no nosso Instagram, e a ideia é que a gente comece a ter mais interação de vocês. Então, se você tem dúvida, se quer saber alguma coisa relacionada, seja a parte técnica, a parte física, a realidade, alguma dificuldade prática no dia a dia do treinador, cara, manda aqui, coloca nos comentários, manda no inbox do Erickson, manda no meu inbox, que a ideia é a gente conseguir dialogar e trazer esses temas aqui para vocês. E aí, por isso que a gente criou o nosso blog chamado Notas do Corner, que a gente vai exatamente responder dúvidas, responder, enfim, comentários, elogios, críticas, enfim, o que vocês quiserem trazer aqui, só seja minimamente educado aqui, a gente vai falar aqui para vocês aqui, tudo bem? E aqui, Erickson, a primeira pergunta aqui que eu recebi é do Raul Muay Thai. O que fazer de força para a primeira luta amadora? Isso é uma pergunta interessante, se me permitir, vou começar falando aqui. Eu acho que o primeiro ponto não é nem só se essa luta é amadora ou não, mas é qual a experiência, qual a base de força que você já tem. Acho que mais importante nesse caso, se é a sua primeira luta amadora ou não, é qual a experiência de força que você já tem, porque isso daqui ele impacta muito no tipo de método que você vai usar. E eu também não sei quanto tempo que você tem para se preparar para essa luta. Mas, via de regra, a gente faz uma base, principalmente de força, e aí usando principalmente exercícios multiarticulares. Então, normalmente, o treino para um atleta, treino de força para um atleta, ele é diferente do treino de força do fisiculturista, por exemplo, que ele está mais focado naquele grupamento, ele tem muito equilíbrio estético, então ele quer manipular exatamente aquele músculo, enfim. Então, muitas vezes você vai ter nesse tipo de esporte, você vai ter um foco um pouco mais em exercício monoarticular, que o cara quer manipular mais um músculo ou outro, porque esse equilíbrio, esse balanço que vai dizer se ele tem sucesso na modalidade ou não. Para a gente utiliza muito exercícios multiarticulares, que vai envolver coordenação, intersegmento. Não tem nada que você faz na luta que é monoarticular, que você isola um grupamento só. Não que isso não possa entrar no nosso treino, mas a gente usa muitas vezes como treino exercícios complementares. Então, na minha modalidade tem muita lesão de posterior de coxa. Faz sentido eu colocar um exercício monoarticular para o posterior de coxa, principalmente em fase excêntrica, que é o que vai ocorrer no chute, por exemplo. Então, fazer uma base de força, principalmente com exercícios multiarticulares, e aí vai depender se você já tem experiência ou não, e aí, porque se você já é um cara que já é forte, já treina bastante força, dá pra gente fazer um treino de força máxima, para você melhorar a força, sem correr o risco de aumentar, por exemplo, a sua massa muscular, ou não, se não fez, trabalho em zona hipertrófica, e aí depois, na fase específica, o foco ele é em potência. E aí, nesse caso, eu imagino que seja um atleta de Muay Thai, é importante que seja muito foco em potência com cargas leves, por causa do chute, de soco. Você pega, por exemplo, um chute, vai ter 0,4 segundos. Então, você não tem nenhuma resistência até tocar o alvo, por exemplo. Então, esses elementos balísticos, pliométricos, então salto, lançamento de cimebol, vão ser muito importantes.
Só que no Muay Thai também vai ser importante trabalhar um pouquinho de isometria de força por causa do clinch. Então tem muitas ações do clinch e muitas vezes são depois de ações de clinch que a pessoa começa a ficar com o braço pesado, são depois dessas ações isométricas de força. Então é importante a gente trabalhar também isso. Então essas seriam minhas dicas aqui para esse nosso amigo do Muay Thai que vai fazer a primeira luta amadora dele. Tem alguma observação aí, Erickson? Não, primeiramente, queria desejar boa sorte para ele aí na luta, né, cara? E eu acho que uma coisa que é bacana da luta dele, como é MMA, essas lutas que você pode se definir por nocaute, eu acho que vale sim a pena investir em força, porque você vai ter um balanço lá na frente entre resistência e força, ele tem que aguentar vários rounds ou tentar definir no primeiro. Eu acho que isso também é um ponto de vista tático do treinador seu. Não, a minha luta, ela é um round, eu vou chegar, eu vou acabar com o cara e beleza. Quanto mais forte você for nesse round, melhor. Então, acho que também faz sentido para as lutas que tem essa definição por nocaute, a pessoa ter a capacidade de punch e de impacto avantajada, né? Ou entrou uma mão, entrou um pé, a revoar. E tem até um detalhe, no Muay Thai específico, a regra deles, a contundência é importante. Então, por exemplo, você bate no cara e o cara ele não sente. Tipo, se der uma bica, pega no braço, o cara dá 2 passos para o lado, aqui o cara sentiu, mesmo que pegou meio aqui. Então, assim, a regra, ela diz que a contundência ela é o que determina, na verdade. Então, assim, precisa ser contundente nessa modalidade. Se parece que ser forte é importante, mas tem que saber direcionar a força. Vai ficar fazendo só hipertrofia até chegar ali a luta, aí chega ali todo travado e fala, tu tá vendo? Treino de força não funciona. Aí, enfim, a potência no final vai ser importante, mas a gente precisa aumentar essa taxa de desenvolvimento de força para ter esse punch no final. A minha segunda pergunta aqui que eu recebi no Instagram é o quanto os atos específicos da modalidade devem ser inseridos no treino de força. E aqui eu tenho um ponto para falar e eu quero jogar a bola depois para você aqui. O primeiro ponto, eu havia falado que a mecânica é um dos pontos que a gente considera para considerar a especificidade, mas não necessariamente a gente precisa copiar gesto técnico. E tem muita gente que fica copiando gesto técnico de uma maneira totalmente errada. Porque quando você vai olhar o vetor de força que ele está fazendo, não faz sentido. Então, assim, ele está ativando, sei lá, imagina que ele deveria fazer um vetor no horizontal, ele está fazendo para cá, nem faz sentido o vetor de força que ele está puxando aqui. Então, sempre que quer utilizar o gesto técnico, cara, você tem que pensar no vetor de força que você está fazendo ali, primeiro ponto. E às vezes a especificidade não é só imitar o gesto técnico. Então, igual o exemplo que eu dei ali no início do nosso bate-papo. Se eu pegar o box, eu posso avançar e empurrar o trenó, depois eu posso lançar medicine ball com rotação de tronco e um supino lançando. Pô, eu estou fazendo treino específico porque eu estou pensando na mecânica desses gestos. Eu posso fechar o treino, aí juntando tudo, beleza, faço um lançamento de medicine ball imitando soco, um soco no elástico. Beleza, fechei o treino aqui para o box, pensando no soco. Mas você pode não imitar gesto técnico, ou você pode imitar gesto técnico. E aqui o nosso amigo Erickson, ele tem muitos exercícios exatamente imitando o gesto técnico, exercício para força especial que ele usa lá no Taekwondo. Então a gente sempre bate um papo sobre os treinos de tatame, que tipo de estímulo que deveria ser feito. E em algum momento você tem que fazer, na minha visão, você deveria ter algum exercício especial. Então a gente chama de exercícios gerais e exercícios especiais. Esses exercícios especiais, de fato, eles acabam imitando gesto técnico, muitas vezes feito no tatame. Às vezes ele pode ser feito na sessão do físico, às vezes pode ser feito na sessão do treino técnico. Para mim, cara, é irrelevante em qual sessão que você faz isso. Mas em algum momento você tem que ter isso. Erickson, fala um pouquinho para a gente dos treinos físico-técnicos, no caso vai ser mais específico do Taekwondo, mas acho que ajuda a ilustrar um pouquinho para o nosso ouvinte. Legal. Cara, acho que é importante colocar, assim, primeiro uma visão, de novo, tá? De o que eu acredito sobre periodização, sobre planejamento para luta. Então, o pessoal que faz lutas assim, tipo, MMA, Muay Thai, boxe, sei lá, às vezes o cara tem um tempo maior, um tempo ali de janela de preparação para luta, né? Que isso é o camp, que o pessoal chama, e nós temos aqui a periodização porque talvez tenha mais competições. Enfim, isso indifere. Eu gosto sempre de fazer uma analogia assim, quanto mais próximo da competição, mais eu gostaria que esse gesto fosse o gesto técnico do combate. Então, vou dar um exemplo simples, tá? Eu posso fazer. Na minha modalidade de taekwondo, você fica por muito tempo, como você quase tudo é chute, de uma forma unipodal, ou seja, fica com um pé só no solo e o outro pé está no ar, desferindo chutes e assim por diante.
Então, olha só, me parece que faz sentido você ter essa capacidade de equilíbrio, tanto de tronco quanto força unipodal, tá? Então, vamos imaginar aqui para ficar simples, vamos imaginar que, longe da competição, eu vou fazer o afundo, né? O exercício geral de agachamento unipodal, tá? Ou búlgaro, sei lá, aí vai o exercício que vocês achem que converte mentalmente para vocês. O que eu penso? Eu penso que quando a gente for chegando à próxima competição, faz sentido, por exemplo, que na minha modalidade, equilíbrio, você ficar com uma perna só e eu, por exemplo, eu esbarrar em você para você ter um desequilíbrio e você conseguir voltar chutando. Estou dando um exemplo assim. Eu trabalhei aquela força unipodal lá no período geral, tá? Com esse agachamento, com essa força. Só que agora eu quero colocar isso dentro da luta. Eu agachar pesado não necessariamente quer dizer que eu vou ter um chute forte. Porque a força não está diretamente envolvida com a potência, que é velocidade desenvolvida em carga de tempo. Isso aí também o Diego, em outro momento, vai falar para vocês. Então, nesse sentido, eu tento sempre pensar no problema da competição. Então, vou dar um exemplo no meu esporte, tá? É muito comum no meu esporte as pernas ficarem enroscadas, assim, ó, tá? Um atleta chutar e outro enroscar a perna no alto mesmo. Ele entra com a perna embaixo da tua e levanta ela. A gente chama de defesa de perna. Então, eu criei uma série, por exemplo, de exercícios onde o meu atleta, com essa perna que está embaixo, segurando a perna dele, ele tem que conseguir desenvolver força dessa amplitude, por exemplo. Né? E aí eu não vou conseguir fazer isso em exercício nenhum que seja geral. Então, o que a gente faz, por exemplo? A gente bota uma barra, o cara entra embaixo, a barra levanta a perna dele, e eu tenho um elástico, por exemplo, que vai puxar essa perna dele para que ele consiga fazer um gesto de cima da barra, numa amplitude alta, ele consiga gerar força desse ângulo, dessa amplitude, e em cima desse torque, desse ângulo, ele consiga gerar uma força para gerar o movimento. E aí, como é que eu fiz isso? Aí, professor Pardal total. Então, a gente tem uma série de situações. A gente pode até, no outro momento, Diego, passar o vídeo aqui para o pessoal ver. O cara amarra elástico de uma forma diferente, o cara bate na perna dele, a perna dele sobe, o elástico está fazendo uma tração contra ou a favor, para que ele gere um outro ângulo de torque e que ele consiga desenvolver força desse ângulo. Então, para você, treinador, acho que vale isso. Você começar a refletir o que você precisa na luta, gente. Acho que esse é o ponto que eu quero colocar para vocês. O que tu precisa de movimento da luta? E aí, daquele movimento, entender a mecânica daquele movimento, e aí tentar reproduzir ela de uma forma que é num processo um pouco mais seguro, por exemplo. Então, isso é um exemplo que a gente pode citar. Não sei se deu para entender, Diego, não sei se ficou claro. Sim, São não ficou. exemplos que dá para colocar. Resumindo a pergunta do nosso amigo, cara, é fundamental ter, a gente chama, dentro da nossa nomenclatura aqui, a gente chama de físico-técnico, você ter esses exercícios que são dentro do treino físico-técnico. Então, você tem o físico geral, você tem o tatame, e, cara, você precisa ter essa conexão entre essas duas coisas, tá? Isso não exclui a sua necessidade de fazer um treino geral, de se ter um ganho de força, e isso daqui pode estar encaixado às vezes no treino técnico, pode estar encaixado às vezes no treino físico, e a gente vê na prática isso ocorrer em várias modalidades. Então, se pega no taekwondo, é normal você ter pliometria específica, em algum momento no treino, seja no treino de taekwondo mesmo, no treino físico, o cara salta e depois ele chuta. Você pega no judô, é normal você fazer o Chikomi trio, por exemplo, onde o cara faz a entrada de golpe, aí tem um cara segurando lá atrás, e ele faz meio que a força máxima da projeção, aí ele faz algumas repetições, aí depois ele joga o cara larga, ele joga ali. Isso daqui é um treino de força específico. É normal a gente ver, por exemplo, no boss, o cara socar com peso, por exemplo. Então a gente vê uma série de estratégias das pessoas tentando colocar sobrecargas dentro do gesto específico. São formas de você fazer o treino de força especial, sabe? Isso é importante, mas tem que tomar cuidado e sempre refletir na questão de vetor de força. Eu dei o exemplo do peso no box, por exemplo. Eu não gosto tanto, para mim só faz sentido na parte de resistência. Para ganho de potência, para mim, eu não gosto muito, porque o vetor ele é para baixo, e você tem que desacelerar no final do movimento. Então, por exemplo, se você quiser melhorar a força, talvez faça mais sentido você usar o elástico, vai aumentar a sua tensão no final do movimento. Mas aí você tem que olhar também qual é o vetor de força. Se é para um upper, é uma coisa, se é para um cruzado, é outra. Então, assim, você vê que tem cuidados que a gente tem que ter. E aí o que a gente vê na prática, as pessoas querendo fazer o treino específico, mas quando se analisa o vetor, a mecânica do que ele está fazendo, era melhor ele usar um treino geral, mas que usar um determinado movimento que ia ter mais transferência do que o que ele está fazendo ali. Então, as coisas são mais complexas do que parecem, né? Só fica uma dica aqui, pessoal, que odiava física no segundo grau, eu falava que nunca ia usar a porra do cateto da hipotenusa. Você vai usar, cara, tá? Quando a gente fala de vetor de força, se você lá na física odiava a aula de física, eu odiava a aula de física. Por isso que eu tô falando com propriedade.
A hora que você começa a entender de vetor de força, você começa a entender como a luta funciona. Porque a luta, ela é milhares de vetores que acontecem simultaneamente. Então, um soco, quando eu vou dar um jab, por exemplo, o meu vetor, ele tá apontado para trás, né? Para mim poder gerar força para lá. Então, você vai ter que pensar nisso, sobre o vetor para lá de força. Então, se eu botar um elástico para baixo ou peso para baixo, o ângulo tá para baixo, ou seja, o vetor tá para cá. Eu já estou mudando o ângulo de soco. Então, gente, só para você aí que odeia escola e tá ouvindo a gente, cara, se você quer ser um bom lutador, presta atenção nesses negocinhos que esse professor fala para vocês aí de física e vai fazer sentido lá na frente. Exatamente. Bom, acho que a gente pode encerrar esse nosso primeiro episódio aqui. Já queria agradecer de antemão você, Erickson, por esse nosso projeto. Foi um bate-papo muito legal. Acho que muito da nossa ideia também é porque a gente precisa fazer terapia, a gente precisa trocar uma ideia aqui. É mais barato, né? É mais barato, uma terapia custa muito caro. Então a gente bate papo, fala um pouco de besteira aqui, enfim, reclama um pouquinho da vida. Enfim, então queria agradecer a todo mundo. Queria pedir para você, cara, deixa aqui nos comentários se quer alguma sugestão de assunto, se tem dúvida, quer que a gente traga alguma coisa. Cara, a ideia é a gente interagir um pouquinho mais aqui. E a ideia vai ser uma coisa um pouco mais formal, a gente trazer informação, mas de uma maneira. Às vezes eu falo um pouquinho meio professoral aqui, mas é força do hábito. A ideia é a gente ter um bate-papo mais informal, se conhecer a gente num outro âmbito, num outro lado, e a gente poder falar um pouquinho de besteira aqui também, sem ser preso também. Por favor. É um risco. É um risco. Exato. Quer falar alguma coisa aí, Erickson? Não, é isso. Eu gostaria de pedir pro pessoal seguir o canal do YouTube aqui, né? Da Brasil Lutas. Seguir a gente no Instagram, para que a gente possa, obviamente, conversar. E agradecer, obviamente, por você estar aqui e falar, cara, que o objetivo é justamente esse. A gente poder trazer algo mais leve, discutir mesmo sobre a área de lutas, sobre a área do treinamento propriamente dito. A gente vai aprofundar cada vez mais nisso, sim. De uma forma mais descontraída, tá? Tentando não ser preso, que é esse o objetivo, mas eu falei que eu vou tentar ser um ser humano melhor. Eu tô tentando isso todos os dias e vai dar certo. Então, gente, tá? Obrigado, prazer aí. E qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui pelas redes sociais. Fechado. Abraço. Até mais, pessoal. Valeu.